Boa noite para todos, internauta. Boa noite para todos aqui que estão presentes. Nós estamos encerrando uma turma do curso de CME e brevemente nós estaremos começando uma nova turma. Então, quando essa nova turma for anunciada, nós iremos pedir para os médicos espirituais, clínica médica, encaminhar os novos estudantes, certo? Dando o nosso roteiro, nós estivemos no sábado em João Alfredo, o anexo do Maria Cláudia Martins. Depois viajamos para o Patrícia Bacelar, que fica na cidade de Camaragibe. E hoje, pela manhã, o pessoal se acordou às 4h30 para sair de 5 horas e está em Timbaúba, certo? E agora à noite nós estamos aqui para trabalhar, porque médium comprometido tem que trabalhar mesmo. Quem não quiser trabalhar, não faça besteira em vidas passadas, não é verdade? Quem manda aprontar, não é? Então pronto. Aprontou, é muito bom aprontar, ruim é pagar a conta, né? Fica tudinho triste, chorando, correndo da mediunidade, dizendo que não está pronto ainda, mas na hora de aprontar, só foi alegria, viu? Só foi firmeza na hora de aprontar, viu? E o anjo de guarda dizia, faça não, eu faço. Eu faço, sabe por quê? Morreu, acabou-se. Acabou não, aí vocês aí tudinho, tá vendo? Foi que deu? Deu nisso. E muitos não querem nessa existência pagar sua conta, quer nada. Tem problema não, pessoal, Deus é tão paciente. Vocês se cansam e terminam dizendo assim, sabe uma coisa, eu vou pagar logo o que eu devo. Porque eu não aguento mais sofrer. São os médios. Quem foram os médios em vidas passadas? Almas falidas. Todos eles, inclusive essa aqui. Pronto. Existir santidade em médio? Que santidade em médio? Vocês são virados. Entendeu? Vocês são daqueles que enfrentam um leão, uma onça, mas na hora de pagar, a conta faz, está doendo demais. Amenize minha prova. E a justiça divina não tem nada que vai amenizar a prova, por quê? Vocês não riram? O que diz o Evangelho? Os que riram irão chorar. Então, chegou a hora do pranto e ranger do dente, pessoal. Aí outros fugitivos da consciência, eu vou para outra religião. Essa não dá, não. Para onde tu for, tu vai sofrer, não adianta. Você tem que mudar de atitude, não é mudar de religião? Mude de atitude. Aonde você estiver, Deus está, desde que você mude de atitude. Tá certo? Então, na próxima semana, nós estaremos no sábado em Caruaru e acredito eu que no domingo estaremos em Vitória, no Hospital Amor ao Progresso. Meus pacientes de Vitória, cheguem cedo. O pessoal de Vitória é muito organizado, mas os meus pacientes se organizem, por favor, porque eu começo de 9 horas e eu tenho que entregar o horário de 11 e tem gente chegando de 10h30. Então, chegue cedo, que todo mundo sai cedo. Nas verdades do além, o tema que eu trouxe para vocês na noite de hoje foi responsabilidade dos hospitais espirituais do Nordeste. Quando nós vamos falar em responsabilidade, primeiro nós teremos que ter um trabalho organizado, estruturados, e temos que ter médios que tenham compromisso com a causa e compromisso com Cristo. Eu sou muito exigente nas minhas avaliações, principalmente mediúnica. Para você ser médium, não é preciso você gritar quando recebe a comunicação. Não é preciso você assanhar o cabelo que gastou tanto nele. Os médios têm que ser portadores da disciplina mediúnica, seja na mesa mediúnica, seja nas comunicações de lei de causa e efeito,
seja nos seus HE ou no HE. Todas as questões relativas ao comportamento mediúnico dos médiuns, tanto dos receitistas como os demais que participam, até também de psicografia, todos esses médiuns são avaliados por mim. Por quê? Eu não quero que o perfil do mentor espiritual seja o mesmo perfil do médium. Como é que pode um negócio desse? Eu fico atento para essas coisas, porque mediunidade é fiscalizar a si mesmo, desde o momento que você assume ela até a hora da morte. Os médiuns não podem ser tomados pelas vaidades, e muito menos os médiuns não podem se achar superiores a seus mentores e anjos de guarda. Os médiuns têm muito a aprender com os médicos espirituais. Porque, segundo Dona Maria Cláudia Martins, mentora desse hospital, que eu sou funcionária dela, ela diz o seguinte: doutora Cristina, a sua responsabilidade é observar, avaliar o médium e lhe dar uma oportunidade. Mas se porventura esse médium não tem a luz do cristianismo, nem do Cristo no seu coração, deixe-o embora. É melhor ele ir embora do que ele estragar um trabalho estruturado de 28 anos. Eu concordo com ela. Porque o trabalho feito com amor e responsabilidade, você vai ter resultado. Os trabalhos para preencher espaço, você não vai ter responsabilidade nenhuma, pessoal, de jeito nenhum. Eu estou aqui com vocês faz uns 15 anos que eu estou aqui como disciplinador. E o que eu vi de muitos pacientes foi humildade. E de poucos pacientes foi orgulho. Eu vi pessoas chegar aqui com curso superior, de medicina, e falar assim: sabe quem eu sou? Diga, sou médico. Eu não estou atrás do seu currículo. Eu estou atrás do seu amor. Se eu quiser currículo, eu abro uma agência de emprego. Agora, a falta de humildade de muitos que vêm buscar consulta é impressionante. Pessoal, eu vejo tantas doutoras aqui simples, voluntárias minhas simples, e de repente chega um que coloca o nome lá, espírita, e de imediato apresenta o currículo na minha frente. Então, eu só fico olhando a narrativa dessas pessoas a observar aonde é que elas querem chegar. Depois de muito falar essa coisa toda, acha que os médicos vão se intimidar porque você disse que é doutor? Nós não vamos nos intimidar. Se é doutor, a mesma regra que eu aplico aqui. Para quem não é doutor, as doutoras me conhecem muito bem que é a mesma regra. Eu não estou aqui para distinguir cargos materiais. Eu estou aqui para observar humildade nos corações. É a responsabilidade dos hospitais espirituais. Algumas consultas que eu já fiz, eu já vi católico humilde, protestante humilde, mas eu vi muitos espíritas que têm que ter humildade e não tiveram. Outros chegaram frente a frente e disseram assim: doutora, a senhora sabia que eu sou doutrinador? Sabia não, vamos conversar. Eu, senhor, pronto, o senhor quer saber o quê? Sabe o que é isso? É achar que o mundo espiritual vai se intimidar porque você é doutrinador. Eu posso lhe fazer pergunta, fica à vontade. Pode fazer pergunta, sim. Agora tem uma coisa, se eu observar que a sua pergunta, ela tem um cunho de malícia, eu não tenho responsabilidade de responder, não. Eu estou aqui para responder perguntas sérias. Perguntas que venham despertar a tua curiosidade, não posso. Então, mediunidade e sinceridade tem que andar junto, pessoal. Alguns pacientes que são meus, parentes que partiram, que já faz uma semana, me perguntam assim: doutora, a senhora pode dar informação da minha mãe? Posso não. Por quê?
Eu não tenho nenhum dados da sua mãe, como é que eu vou encontrá-la? Eu não sei que ela está na sua casa, eu não sei se ela está por aí vagando, como é que eu posso dar uma informação que eu não sei? Eu não posso. Faça o seguinte, pega um atestado, tira uma consulta para desencarnado, que a gente faz o levantamento todinho aqui no mundo espiritual, para daqui a uma semana trazer um resultado. Isso se chama organização. Mediunidade não é adivinhação. Você não vai adivinhar onde a mãe dele está naquele momento. No mundo espiritual existem milhões e trilhões de espíritos. Alguns estão internados aqui e outros estão lá fora. Quantas Maria José da Silva não tem? Imagina só. Como é o nome da tua mãe? Maria José da Silva. E agora? Então as coisas não funcionam dessa forma. Nós temos que ter responsabilidade naquilo que nós iremos falar. E o que é que Jesus dizia aos fariseus e saduceus? Eu só falo daquilo que eu dei testemunha. Ele tinha toda a razão. Aquilo que ele presenciava, aquilo que ele via, ele falava. Os falsos profetas falavam de tudo e de todos. A responsabilidade do hospital espiritual, pessoal, é de avaliar e, após avaliar, tirar suas conclusões. Eu vi uma determinada aqui, um determinado senhor, que eu não vou dizer o horário, também já recebeu alta. Esse senhor recebia, segundo ele, recebia comunicação em casa. Veja só. Agora, esse espírito só vinha quando a mulher contrariava ele. Aí esse espírito vinha, dizia um monte de desaforo à mulher. A mulher, com medo do espírito, o que é que ela fazia? Não dizia nada. E ele desabafava com todo e com todos, dizia um monte de coisa. E uma certa vez eu ia passando ali com o médium, e de repente, segundo ele ali, ele recebeu uma entidade. Eu disse, vem cá, olha para ali. Não tem nada perto desse homem. Ele está mistificando. E eu vou dizer uma coisa ao senhor, seu Vandir. Ele usa isso para amedrontar todo mundo dentro de casa. Chame pelo nome dele, que ele vai sair daquele autotrânsito criado por ele, que era uma pura mistificação espiritual. E quando chamou por ele, ele voltou imediatamente e não existia ali nenhum tipo de irradiação mediúnica. Tem que existir irradiação. Um espírito no campo magnético, ele expande suas energias, seja positiva ou seja negativa. E simplesmente a percepção do médium viu que não tinha nada, disse a ele, olha, por que o senhor está fazendo isso? Faço não. Ele disse, por quê? Qual o motivo? Aí não tem espírito. O motivo é esse. E a esposa dele se aproximou e disse, é o quê? Ele disse, não tem espírito não. Ele usa isso de artifício para dizer o que ele quer. Mas aí não tem nenhum espírito. Estou sendo sincera com a senhora. O hospital não vai tratar de algo que não existe. Existe um homem aí insatisfeito com o casamento que usa o espírito para dizer desaforo à família. Como é que eu vou acatar isso como comunicação espiritual? Então, naquele momento, ele foi desmascarado ali na frente da esposa. Como é que eu vou alimentar uma coisa vendo que uma mulher está sofrendo? E vendo que uma família inteira está dominada por um espírito que não existe? Então, o que nós falamos foi isso. Olha, se o senhor quiser continuar o tratamento, continue. Mas eu não vou tratar daquilo que não existe, que é perseguição espiritual. Então, os hospitais espirituais, você pode dizer 1000 coisas, mas a gente vai ficar calado e nós vamos fazer todo um levantamento do que você disse para saber se existe ou não um fundo de verdade naquilo que você está falando. Agora, se você realmente tem mediunidade, você realmente dá comunicação, isso eu não vou negar. Por que eu vou negar isso? Não vou negar, eu vou apenas lhe aprimorar dentro dos trabalhos para querer você como trabalhador espiritual. Agora, tem uma coisa, eu tenho que ver interesse de sua parte. Se eu não ver interesse da sua parte, eu já digo ao médico, olha, não adianta investir ali. A pessoa não tem interesse. Então, não adianta a gente perder tempo ali. Mas os que têm interesse, então nós temos jovens aqui que começaram com
5 anos de idade. E hoje são receitistas. Tiveram sua oportunidade, estão trabalhando, mas são médicos que a gente acompanha desde a infância e sabe a responsabilidade deles. O mais interessante é que muitas pessoas vêm tirar consulta, muitas vezes para testar a espiritualidade. Veja só. Testar a espiritualidade. Olha, quando eu vejo lá o motivo da consulta, eu já sei a intenção do paciente que quer um tratamento sério e do paciente que veio simplesmente brincar com os espíritos. Isso a gente não admite. O que eu escuto muitas vezes em consulta, alguém chega lá e coloca assim: estou sem dormir, olha, estou um pouquinho perturbado. Isso passa pela triagem porque ele colocou isso. Mas quando chega para mim, sabe o que é que dizem? Doutora, eu estou sem ganhar dinheiro. O que é que eu tenho a ver com isso? Se você está sem ganhar dinheiro, por que você botou aqui que está sem dormir? Não, eu quero esse motivo aqui, olha. Eu não vou tratar de situações financeiras. Porque, me desculpe vocês do povo do Nordeste aqui. Isso é mania de vocês procurar qualquer médium aí fora para consultar. Eu vou me casar quando? Ele tem os olhos azuis. Me diga uma coisa, ele é rico? Nem vem para mim que eu não respondo nada disso. Nós estamos aqui com a medicina dos espíritos. Nós não estamos aqui, pessoal, como adivinhos. A ciência pesquisa e traz os seus resultados. E tem muita gente que sai chateada, sabe por quê? Porque quer que eu diga, se esse marido vem hoje ou amanhã, quer isso. Isso não é espiritismo. Eu vou ser rico, trabalhe. Mas trabalhe e estude muito. Tem uns que trabalham e morrem pobre, pessoal. Como é que um está procurando um espírito para querer enriquecer? Essas coisas no Nordeste existem muito. São manias. Que quando chega nos hospitais espirituais, a gente começa a doutrinar essa pessoa e mostrar a ela que o caminho é do despreendimento. O caminho não é da ambição humana de jeito nenhum. Alguns chegam para mim e dizem assim: doutora, olha, o que eu ganho não dá nem para comer. Como é? Não estou entendendo, não dá nem para o senhor comer. Quantas pessoas é nessa casa? Me diz aí. Aí a gente já vai agora para a educação financeira. Veja que situação. Lá em casa são 4 pessoas. Quanto é que o senhor ganha? Eu ganho 5 mil reais. Então o senhor não sabe administrar o que ganha. Isso não é obsessão. Isso, sabe o que é? É falta de administração financeira sua, pelo amor de Deus. Como é que o senhor ganha 5 mil reais e o senhor diz que está passando fome? Não, pessoal. Nós temos que saber separar nos hospitais espirituais o que é espiritual, o que é material e o que é emocional. Ainda tem essa avaliação de consulta. O que é emocional? Então, de repente, aquela pessoa está passando por uma fase difícil, ela está passando por uma questão emocional. Eu vou tratar disso, mas junto com uma psicóloga. Eu não vou fazer isso sozinho. Então, vamos fazer o seguinte: tem condições de pagar uma psicóloga? Arrume uma lá fora. Vamos trabalhar esse emocional seu? Os hospitais espirituais não vieram fazer nada sozinhos. Vieram se unir à medicina dos homens para trazer os resultados positivos para essas medicinas. Mas o que acontece com muitas pessoas que vai procurar a consulta, que eu percebo, é mais por questões financeiras ou mesmo por necessidade espirituais, que é muito pouco. E a gente fica numa situação de dizer: eu vou cuidar disso? Não, não é minha obrigação, não. Outros fazem pergunta absurda numa consulta. Doutora Cristina, diga, quem foi que botou um catimbó em mim? Ninguém. Mas tudo para mim dá errado, porque você faz tudo sem pensar. Se você fizesse as coisas, pensasse antes de agir, dava certo. O que é que você faz? Troca os pés pela mão. Aí quando você pega um médico desorientado, o que é que o médico diz?
Botaram uma não, botaram 5 macumba em você. E tua vida vai se acabar em 24 horas. Tá ouvindo? E se eu fosse você, me dava logo dinheiro para desmanchar esse trabalho. Isso não é mediunidade. Isso não é espiritismo. O espiritismo não vai fazer isso. E essas pessoas acreditam nessas coisas aqui na região Nordeste. E pergunta mais ao médium que está lá, pergunta a ele. Quem foi que fez isso? Sempre a mesma conversa, sua melhor amiga. Ela fez isso porque está de olho no teu marido. Olha que confusão tu arrumasse. Aí aquela pessoa não tem essa índole, aquela pessoa é uma pessoa boa, aí ela está sendo negociada agora numa comunicação espiritual, que o espiritismo não tem nada a ver com isso. Apenas as pessoas não têm experiência de interrogar os espíritos. E termina pedindo coisas que não devem. Não é o papel dos hospitais espirituais do Nordeste, não. De jeito nenhum. Seja aqui, seja na Europa, nós não vamos adivinhar a vida de ninguém. Nós estudamos o perfil psicológico de vocês. Então, o comportamento de quem está aqui no curso, nem vem me perguntar que a lista é grande. Porque a gente estuda o perfil psicológico do trabalhador, as suas reações emocionais, esse trabalhador quando ele está sob pressão lá fora, do que ele é capaz de fazer. A gente estuda tudo isso para chegar a um resultado. Então, por isso que quando você vai fazer uma consulta nos hospitais, existe um grupo de orientação antes da consulta, que é lido ali, é todo o conteúdo da consulta, o tratamento espiritual que você vai fazer, aí depois você vem para a triagem vai conversar com você, para depois você estar frente a frente com os médicos materiais, os médicos espirituais. Aí, pessoal, o ambiente é religioso. Tem pessoas que vêm com cada roupa que eu olho, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Mas foi que a gente programou nos hospitais, quem chegar de bermuda a primeira vez, faz a consulta. Ele não está sabendo a regra. Alguém chegou aí de roupa degotada, faz a consulta. Agora, após a consulta, já tem outra orientação. Após a consulta, vai mostrar como é o tratamento. Vai dizer a vocês, olha, da próxima vez, não venha com essa roupa, não venha com esse short. Porque a primeira vez você não sabia. Tudo isso é feito individualmente para não constranger o paciente. Agora, na medida que eu vejo, independente de classe social, se você vai numa igreja, vá bem composta. Você está dentro de uma igreja. Se você quer ir para a sua festa, livre-arbítrio seu. Mas dentro de uma igreja, a gente tem que ter respeito. E muitas vezes, o que é que acontece? Tem paciente que quer bater de frente. Já foi orientado, já foi dito a ele, e muitas pacientes insistem. As outras que já sabem a norma, já ficam olhando. Olha para ali, não pode. Então, por que ela está vindo assim, eu não estou vindo assim? Aí, quando entra para a minha sala, fala, ó, doutora Cristina, diga, aquela paciente lá que faz um mês, ela tem mais direito do que eu, é? Não, tem não. Por quê? Porque a senhora já viu a roupa que ela vem? Já, minha filha, eu vou dar alta hoje, que ela não quer obedecer. Eu vou fazer o quê? Quando a gente procura uma religião, não é para ser o mesmo, é para ser diferente. É para a gente se melhorar. Ninguém procura uma religião para ser a mesma pessoa. Procura? Não. Se você procura o pastor, é porque o pastor tem alguma coisa para lhe dar espiritualmente. Se você procura o padre tem de dar alguma coisa espiritualmente. Se você procura um espírito para lhe orientar, ele vai lhe orientar. Até no modo de você se vestir dentro da instituição. Então, por isso que nós, nos hospitais espirituais do Nordeste, por onde a gente passa, existe uma aceitação de 100%. E nas cidades onde os hospitais estão localizados, são cidadezinha pequena, aí que eu sou exigente. Sabe por quê? Se um trabalhador meu usar essa roupa aqui numa cidade pequena e fazer coisa errada, vai chegar lá no meu birô.
O próprio paciente vai dizer, porque a cidade é pequena. E o que é que eu digo aos meus trabalhadores do interior? Cuidado com o que vocês fazem na cidade. Porque vocês é a referência. Se vocês fizerem errado numa cidade pequena, todo mundo vai saber e vai dizer, sabe o quê? Ali eu não vou. Ali eu não vou. Ali eu não vou porque a doutora Cristina não disciplina ninguém. Você faz o que quer na cidade? Por isso, pessoal, que a nossa responsabilidade não é mandar na sua vida, é orientá-la da melhor maneira possível, para que vocês se tornem pessoas melhores. E vocês se tornando pessoas melhores é excelente. Atendo todo tipo de classe social. Muitas vezes, aí no domingo, chegam pessoas, chegam empresários, e eu estou lá cheio de paciente. Eu vejo lá na janela, chegou, tá certo, na 4ª rodada de paciente, ele entra. Eu não vou parar uma reunião para atender pessoas exclusivamente, eu não posso fazer isso. E o que estão comigo sabem muito bem aí no interior, em todo canto. Eu não faço isso com ninguém. Então, vai ter que esperar como todo mundo espera, vai ter que ser humilde como todo mundo é humilde. Esse é o objetivo. Quem achar que vem aqui com pérola, ouro, vai me encantar, de jeito nenhum, morta não precisa disso. Você vai se disciplinar, saber entrar no ambiente. Mas você usar desse artifício para querer ser atendido primeiro, entendeu? Para querer ter exclusividade, não, de jeito nenhum, você não tem exclusividade. Todos os hospitais espirituais, todas as classes sociais estão dentro deles. Todas as classes sociais, que eu sei. Então, se todas as classes sociais estão ali, todo mundo tem o mesmo problema, perturbação. Perturbação tem classe. Se vocês me disserem assim, o meu problema é classe A, e classe A é. O meu problema é classe média alta, e E não é um problema. Como é que esse problema tem classe social? Esse problema tem classe reencarnatória. Que todos estão no mesmo mundo chamado mundo de expiação e prova. Rico, pobres, favelado, todo mundo sofre. E como é que você, dentro de um sofrimento, dentro de uma agonia, você quer ter o privilégio de ser atendido primeiro? É nada comigo, não. Você não é atendido primeiro. O mais humilde, quando um faz isso, o mais humilde, eu chego ali na janela e faz, venha cá, por favor, entre. O mais humilde, eu faço isso. Entre, por favor. E de lá, o outro fica olhando atravessado. Fique, aprenda a ser humilde. Porque Jesus deu o demonstramento de humildade. Conviveu com todos. Conviveu, sabe com quem, pessoal? Nicodemos, cientista naquela época, né? Inteligentíssimo esse homem. E tratou ele igual. Conviveu com o leproso. E como é que o mundo espiritual vai dar preferência? Dá nada. Na preferência, não. Na sala periférica, se você é de classe média alta e você errar, eu vou dizer que você está errado. Quem me conhece sabe. Fala, tudo bem? Não, porque eu fiz isso, eu cometi adultério, foi mesmo, tua mulher merece isso. Tua mulher merece isso. Merece não. Quem é que lava tua roupa? Tua amante ou tua mulher? Eu sou logo assim. Tua mulher, não é não? Certo. E tua comida? Quem faz? É tua amante ou tua mulher? Tua mulher, né? Então você está errado. Você não está certo. Mas, doutor, olha, você está errado. Volte atrás, peça desculpa à sua esposa, e se ela não aceitar a desculpa, arruma armário e vai embora. Você está errado. O que acontece com o ser humano? Ele erra e quer que o mundo espiritual encoberte o seu erro. Jesus encobertou o erro da mulher adúltera? Não. Foi que ele disse, vai e não torna a pecar. Significa que ela errou. Ele disse que ela errou. Disse que ela cometeu o pecado. Mas o que é que as pessoas mais querem numa consulta? Um espírito omisso.
Oh, meu Deus, você é tão coitadinho, você só traiu essa vez. Eu sei que você não vai trair mais, porque você é um homem fiel. Eu? Não. Isso está errado. Essa pessoa nunca vai se melhorar. Essa pessoa vai sempre aprontar. E vai correr para o braço do Espírito lá, bonzinho, mas que está acabando com o seu emocional, está acabando com a sua família, está acabando com sua vida. Como é que pode um negócio desse? E depois, quando chega em casa, vai dizer o quê? Olha, vou dizer uma coisa a você. O Espírito lá, bonzinho, 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 diz que você me perdoe. Tá certo? A pessoa tem que reconhecer o erro. Seja humilde na hora de errar. Errei. Mas eu quero acertar de novo. Mas você procurar um espírito, para esse espírito alimentar o seu erro, os espíritos sérios não fazem isso. Jesus não fez isso em nenhum instante. Ele disse, você errou e pronto. Você quer se libertar disso tudo? Quero. Segue-me. Não quis seguir? Vai embora. O que foi que disse com Maria Madalena? Maria, eu te expulso 7 espíritos, Maria. Mas se você voltar a errar, voltarão os 7. Jesus disse que Maria Madalena era santa. Ele não disse. A seriedade dos espíritos superiores é tudo isso que vocês assistem aqui nos hospitais espirituais, pessoal. Se não for dessa forma, vocês nunca vão se melhorar. Do jeito que eu cobro de vocês, eu cobro do trabalhador, eu cobro do médico, eu cobro de todo mundo. Mas por que eu cobro isso? Todo mundo tem algo de bom a dar, mas está oculto. E quando você tira o véu e aquela pessoa descobre tanta coisa boa que tem que oferecer ao outro, ela esquece o que fazia. Mas ser omisso diante dos erros, o mundo espiritual não pode fazer isso de jeito nenhum. Muita paz para todos. Muita luz